Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô chegando na área com mais um vídeo aqui pro canal Detetives Vascaínos. Como vocês podem ver, cenário totalmente improvisado, não estou no Rio de Janeiro. Aproveitei esse feriadão para dar uma descontraída, uma descansada na mente. Estamos precisando, né? Muito trabalho árduo, né? E ontem também não pude postar um vídeo aqui, porque onde eu estou aqui na região sul fluminense, choveu muito, faltou luz, tive problemas de conexão com a internet e só hoje estou podendo aqui transmitir para você esse vídeo aí, para vocês com os últimos detalhes do Vasco da Gama. A gente segue distante, mas sintonizado com tudo que vem acontecendo lá no Rio de Janeiro, com o Vasco, nos bastidores do clube, né? E o Vasco está se preparando aí com afinco aí para essa decisão, né? Essa decisão contra o Fortaleza no dia 18. Essa sequência que o Vasco vai ter pela frente aí, super importante, né? Vai pegar o Fortaleza, depois vai pegar o Flamengo, que vai estrear o Tite aí, depois vai pegar o Internacional, que agora está vindo numa crescente depois da eliminação da Libertadores, enfim. Então, os jogadores de Ramon Dias estão focados aí para tentarem aí dar tudo de si para conseguir reverter essa situação que ainda é difícil, que ainda é delicada. E antes da gente trazer todos esses últimos detalhes que aconteceram com o Vasco no dia de hoje, eu te peço aquele like nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo, se inscreva e venha se juntar a nós nesta plataforma. Meu muito obrigado a cada um que se dedica a ajudando o Detetives Vascaínos no YouTube. Bom, meus amigos, vamos começar, né, falando da boa notícia de hoje, que foram aí, finalmente, os pagamentos feitos, né, aos respectivos clubes que o Vasco devia, né, ao Atlético Tucumã pelo Capaça, ao Lille da França pelo Léo Jardim, né, principalmente o Nacional do Uruguai pelo Pumita Rodrigues, também está pagando ao Atlético Mineiro uma das parcelas pelo Jair, e aos poucos o Vasco vai botando a casa em dia, né? O Vasco que tinha tomado um transfer ban da FIFA, e com esse aporte da 777, a promessa é que primeiro seria quitar esses pagamentos. Se o Vasco está honrando esses compromissos aí, tarde, né? Mas está honrando, né? Precisou ficar com o nome no transfer ban e ser na justiça, enfim. De qualquer forma, isso é página passada e a gente espera que daqui para frente não ocorram mais esses atrasos no pagamento aí. Em breve aí o clube deve oficializar esses acertos, esclarecimentos, né, sobre toda essa situação, né, e até porque em breve aí a FIFA vai tirar essa situação incômoda nessa essa aplicação, né, de pena que foi imposta ao Vasco. O Vasco quitou, então em breve aí o Vasco vai ter o seu nome limpo, né, não vai ter mais nenhum problema em relação a esses pagamentos. E agora o Vasco está tentando colocar outras dívidas em dia aí com os outros clubes brasileiros aí que o Vasco ainda deve. E a gente espera que em 2024 isso seja uma página virada. Então essa foi a primeira notícia do dia, muito importante por sinal, né? Porque era uma promessa que após o 777 efetuar esse aporte, que o Vasco iria quitar essas dívidas e honrou esse compromisso aí, mesmo que tarde, né? Mas honrou, né? E vamos aguardar aí que em 2024 o cenário seja bem diferente do que esse aí, né? Que não ocorra aí esses tais problemas aí de fluxo de caixa, que foi o que fomentou toda essa situação, segundo as últimas informações de bastidores. Bom, vamos virar essa página, né? E agora focar no duelo entre Vasco e Fortaleza. Esse duelo que está mexendo aí com os bastidores do clube, né? Há uma preocupação porque o Fortaleza do Vojvoda é um time muito aplicado, um time que está buscando algo mais na competição e não vem ao Rio de Janeiro para passear, para fazer turismo ou para jogar sem vontade. O time vem focado, vem com ambição, né? E vai encontrar um Vasco que precisa, acima de tudo, o resultado, né? O Vasco já patinou aí contra o São Paulo, a gente pode botar assim, porque mesmo tendo competido, jogado assim de igual para igual, o Vasco jogou contra uma equipe que já está meio que entregue no Brasileiro, sem muitas ambições, por já ter conquistado aí a Copa do Brasil e ter o seu lugar ao sol na Libertadores do ano que vem.
Então era uma equipe relaxada, o Vasco empatou, né, perdeu aí 2 pontos preciosos que poderiam colocar o Vasco numa gordura. O Ramon Dias está querendo tirar isso dos jogadores, né, esse peso, porque ele sabe que vai ser muito importante essa vitória sobre o Fortaleza, que vai dar uma dimensão, né? O Fortaleza é um time, né, difícil a ser batido, e o Vasco vai conseguindo pontuar, né, diante do Fortaleza, vai abrindo um leque, né, de esperança, um horizonte aí nessa briga do rebaixamento, né? Como a gente vem sempre batendo na tecla, o Ramon Dias, né, tem alguns problemas, a gente já sabe aí, o principal deles é a suspensão do Paulinho, né? O Vasco tenta aí encontrar um jogador para substituí-lo à altura. É difícil, né? Porque ele é o pulmão desse time, né? E agora, de última hora, vem praticamente esse desfalque certo do Medel, né? O Medel que não deve se apresentar a tempo, ele vai ter uma partida contra a Venezuela um dia antes e vai ser muito difícil, né, a sua apresentação para o dia seguinte para jogar às 21h30 numa quinta-feira com o Fortaleza. E com isso, o Maicon, que inclusive deu uma coletiva hoje no CT Moacir Barbosa, vai ser escolhido pelo Ramon Dias para esse compromisso. Inclusive o Maicon está motivado, disse que não veio para brincar, veio para ser titular aí, buscar um lugar ao sol, melhor dizendo, né? E ele está muito seguro, né, de que vai em breve aí tentar, né, encontrar aí uma vaga, seja na vaga do Medel, seja na vaga do Léo, enfim. Ele está buscando um lugar ao sol, está motivado, elogiou o Ramon, né, está se sentindo seguro aí. E vamos ver, né, vamos apoiar esse momento, mas ele deve ser o escolhido do Ramon Dias, né? Ele que estava meio que descartado, jogado de escanteio, ele vai ser o escolhido aí para a vaga do Medel. Agora, a dúvida no meio-campo, como a gente vem falando sempre, né? E há a possibilidade, sim, do Ramon mudar essa formação, como a gente já vinha falando nos últimos vídeos, né? Tudo no sentido aí de ver se o Payet, né, pode ser escalado desde o início. A tendência hoje, o Marlon Gomes ganhar essa posição do Paulinho, e aí o Payet pode ser escalado ao seu lado também para jogar, né? E uma outra possibilidade, inclusive, o Ramon colocar o Payet no lugar do Paulinho, né? E botar um time mais ofensivo com o Gabriel Peck, né? Atuando ali ao lado do Rossi e do Verratti. As demais dúvidas continuam, né? A lateral direita, o Vasco ainda vai ter até quarta-feira aí para treinar. O Ramon ainda está coçando a cabeça, ainda não conseguiu encontrar aí um jogador para assumir a titularidade de vez na lateral direita, é um problema crônico, né? O Fortaleza tem jogadores importantes e fica a dúvida aí de quem o Ramon vai colocar na lateral direita. Mas os jogadores estão muito confiantes, estão treinando com afinco, né? O Ramon anda ajustando principalmente ali a defesa, os vazios que o Vasco tem deixado e dado também suporte à criação, né? Houve uma queda de produção na criação de jogadas, né? E o Ramon está treinando muito isso, está intensificando muito essa criação do meio campo, porque ele sabe que ali está a válvula para o Vasco vencer a partida. Porém, vai ter esse desfalque importante, né? E o Vasco também está de olho nesses possíveis desfalques para outras partidas. Há jogadores importantes pendurados, né? Como o Léo Jardim, o Praxedes, né? Jogadores importantes, alguns outros reservas. Mas esses dois principais aí são os principais jogadores que o Vasco, que o Ramon está aí meio preocupado. E um outro que ele deve perder é o zagueiro Medel, o zagueiro chileno. Ele vai ser julgado em breve aí e foi enquadrado aí numa situação de agressão física naquele jogo com o Santos, que deu aquela bulha toda do Soteldo, e ele pode pegar um gancho pesado aí, estima-se que de entre 4 a 12 jogos. O jurídico do Vasco está confiante que vai tentar reverter essa situação aí, mas é uma situação difícil, né? Pelo artigo que foi enquadrado. Vamos aguardar aí, porque o Vasco vai ter muitas partidas importantes pela frente, como o próprio Flamengo e como o próprio Inter. Bom, galera, essas foram as principais notícias do dia. Só abrir um parêntese rápido, né? A torcida do Vasco continua movimentando, né? Acreditando no time, tanto que mal abriu as vendas para o jogo contra o Fortaleza, já se esgotaram. Então,
Já se esgotaram os ingressos e a torcida do Vasco vai fazer novamente um caldeirão no próximo dia 18 contra o Fortaleza. E tem que incentivar mesmo, porque esse vai ser o 12º jogador em campo para o Vasco reverter esse quadro. Bom, galera, em breve eu tô de volta, mas essas foram as rapidinhas do dia, as últimas informações, tudo uma linguagem objetiva e clara. Meu muito obrigado a vocês e em breve a gente volta aí com mais informações no canal. Até lá!